Com a prisão de Hidalgo, é claro que ele não foi só preso. Hidalgo ele vai ser preso e executado. Quando acontece essa prisão, os espanhóis estavam certos que tinham abafado, acabado essa rebelião. Porém, o padre José Maria Morelos, que era mestiço, ele vai assumir essas forças rebeldes. Ele tinha, vamos dizer, um pensamento bem parecido com Hidalgo. Ele queria a distribuição dessas terras para a população, mas ele queria mais ainda. Ele queria acabar com essa divisão de classes sociais. Ele queria suprimir, acabar essa divisão de etnia, de classes sociais, principalmente. Por quê? Porque aquelas pessoas já não eram espanhóis, eles eram nascidos, muitos dos que estavam no poder, ali naquele novo terra, naquele novo espaço. Então eles não eram espanhóis, eles eram dali da Nova Espanha, do México. Então ele tentava incutir, colocar na cabeça das pessoas essa ideia, e assim ele acabar com essa divisão social, né? E uma ideia que ele teve foi formar uma assembleia de diferentes grupos sociais. Essa assembleia, em 6 de novembro de 1813, ela vai declarar o México independente. É claro que não vai ser independente, eles estão ainda nessa luta, mas para eles, eles conseguiram isso. E durante 2 anos, eles vão governar esse espaço por um tempo como um local independente da Espanha. Só que em 1815, o governo espanhol vai dissolver, vai retirar quem estava no poder e eles vão voltar a ser uma colônia da Espanha, né? As forças metropolitanas com a ajuda da elite que tinha interesses comuns. Como eu falei, a elite ela não vai achar por bem essas ideias de Hidalgo e de Morelos. Por quê? Porque não interessava para eles perder terra, não interessava para eles perder poder, ceder poder para uma pessoa ou pessoas que eles achavam inferiores, né? Que eram esses mestiços, que eram esses indígenas. Então, eles tinham interesse em comum com quem? Com a Espanha. Então, aproveitando disso, essa elite se une com as tropas espanholas e vão acabar, dissolver, tirar do poder essas pessoas. Né? Morelos vai ser preso, vai ser também executado. Então, eles tinham interesses comuns, a elite e a Espanha. Por isso que eles vão tirar, eles vão prender Morelos, porque ele era o chefe dos rebeldes. E achavam que, mais uma vez, capturando, executando esse líder, né, eles acabariam com essa guerra pela independência. Né? No próprio livro de vocês tem uma observação sobre a participação feminina nessa luta pela independência do México. Ele vai falar que várias mulheres de vários grupos sociais, de classes sociais, elas vão agir, né, para essa emancipação. De várias formas, de formas diferentes, mas muitas delas vão estar realmente agindo, né? Ele dá praticamente 2 exemplos de mulheres que vão atuar nessa guerra, nessa emancipação. Uma delas é a Leona Vicário. Ela vai assumir uma tropa, vamos dizer assim. Ela vai fazer planos estratégicos, ela vai recrutar soldados para a batalha, ela vai comandar esses soldados, ela vai roubar armas da Espanha, ela vai contrabandear armas para esses rebeldes, os grupos de Hidalgo, de Morelos. Então ela vai atuar, vamos dizer assim, de forma ativa mesmo na participação de batalha. Mas outros vão trabalhar por trás, vamos dizer assim, né? Mas não deixa de ser sua participação. Inclusive, eles vão dizer que muitas delas vão trabalhar como espiã. E vem citando uma, a Antônia Guevara. Ela é uma espiã. O esposo dela estava preso. E ela, se aproveitando disso, utilizando essa prisão do marido, ela vai descobrir planos lá
no presídio e vai passar esses planos para os líderes dos rebeldes. E assim, muitas batalhas vão se dar com conhecimento de causa, conhecimento de o que estava acontecendo, o que estava sendo planejado. Por quê? Porque ela se infiltrava na prisão, descobria e repassava para, ou o marido descobria, passava para ela e ela passava para os líderes, né? E as mulheres da elite crioula, aquela parte da elite que desejava um México independente, elas vão atuar, elas vão formar um espaço social, festas, encontros, reuniões, e vão movimentar, vão conscientizar essas outras mulheres, e vão planejar ações de apoio aos rebeldes, de apoio àqueles grupos que querem a emancipação do México. Então aqui nós temos uma parte também dessa estrutura da emancipação do México. Independência do México. Então, nós vimos que o México ele vai ter, a partir de 1810, lá com o Padre Hidalgo, isso é o início das suas lutas pela independência. Continuando utilizando o nosso livro didático, na página 99, nós vamos ter o México independente. Eu estava falando que em 1815, o governo espanhol ele vai assumir, derrubar, executar José Morelos e vai voltar a ser uma colônia exatamente como estava antes de Hidalgo. E para eles conseguirem isso, eles tiveram o apoio de quem? Da elite, dos proprietários de terra, da grande classe rica, que queria continuar no poder e estava vendo que isso não estava acontecendo. Só que esses proprietários de terra, eles ajudaram a derrubar essa revolta popular, dessa massa de classe pobre, mas eles queriam mais privilégios, eles queriam mais direitos, e não estavam conseguindo isso. A Espanha colocou, vamos dizer assim, mais amarras, né? Controlou mais ainda esse espaço territorial. Então eles vão começar a se chatear, vão aumentar as suas desavenças com a metrópole. Então esses proprietários de terra, essa elite proprietária de terra, não estava insatisfeita com a coroa portuguesa, né? Eles também queriam a liberdade, mas eles temiam que essa independência viesse por meio de pessoas pobres, da população, da massa que tanto queria direitos. Eles temiam perder os seus privilégios, principalmente as suas terras, que era o seu bem maior. Então essa elite, ela queria a independência, mas ela não tinha como fazer, ela não queria da forma que tinha começado lá em 1810 com o Padre Hidalgo e com o Morelos, com o Padre Morelos. Aí vai surgir um militar, em 1821, o Augusto de Tiburte, que vai ter um plano maravilhoso, um plano que vai justamente fechar com essa elite, que vai ter o apoio incondicional dessa elite para essa independência. Por quê? Porque a ideia desse plano de Iguala, como foi chamado, né? O plano de Tiburte é chamado plano de Iguala, ele vai pedir ajuda, apoio dessa elite, porque ele quer declarar a independência do México, mas que o México continuasse sendo uma monarquia. E o que isso significa? Significa que eles continuariam com seus privilégios, teria um rei centralizado que seria da elite, e eles não se preocupariam com os revoltosos nativos, os indígenas, os mestiços, a população pobre, a grande massa que sustentava a todos com aquele trabalho.
porque eles eram donos da terra, mas eles não trabalhavam na terra. Quem trabalhava era o nativo, era o indígena, que era explorado, né, era massacrado, era o escravo. Então, esse plano de Iguala de Iturbide vai fechar com essa ideia dessa elite. Então, é claro que eles vão apoiar, né? Então, em setembro de 1821, o México é declarado independente. E essa elite crioula, esses proprietários de terra, vão assumir o controle do Estado. Iturbide vai ser coroado rei, vai fazer uma monarquia. E um detalhe, eles iam continuar com a Constituição Espanhola. Ou seja, eles iam continuar com os mesmos privilégios, com as mesmas leis que governavam a lei. E só depois, quando fosse benefício para eles, quando fosse beneficiar a elite, a esse grupo de proprietários de terra, era que eles iam pensar numa constituição própria. Então, isso vai realmente fechar com as ideias da burguesia, da aristocracia da Nova Espanha, do vice-reinado da Nova Espanha, o México, e eles vão apoiar. Então, em setembro de 1821, o México é declarado independente. Hidalgo vai ser coroado rei, imperador, e vai governar até 1823, quando os republicanos vão conseguir chegar ao poder, vão continuar a luta pela independência real do México. Em 1823, eles vão assumir, o México deixa de ser um império, passa a ser uma república, e ao mesmo tempo, Iturbide vai ser executado, ele vai ser assassinado por esses revolucionários republicanos, e a partir de 1823, o México vai ser uma república, mas ele já era independente, ele já não era mais colônia da Espanha, certo? Ele era um país novo, um novo país, apesar dele ter a sua constituição ainda, com base nos critérios espanhóis, eles eram independentes, eles não eram mais colônia, eles eram um novo país. Só que a partir de 1823, eles passam a ser uma república. Uma república onde vai ter a divisão dos três poderes. Mas isso aí a gente vai ver posteriormente em outra parte da história.